A Márcia falou, eu tenho contato com o pessoal da pichação, a maioria é de periferia. A Regina falou assim de São Gonçalo, que a pichação de São Gonçalo é muito forte. E ela estava falando, os grafiteiros, os pichadores, têm muito pensamento machista. Tem um problema que aí é do capital que começa a acenar, igual foi para o Frank, de ostentação. Aí o cara já quer botar uma réplica de Rolex no pulso, já quer ficar com uma gatona, já quer tomar um bala 12, não sei o quê, mas ele não está entendendo que essa ostentação é justamente o cara que está oprimindo ele, que bota ele na periferia, que bota ele fudido. E esse machismo é muito ruim. E o pior, são duas visões assim. O pior é que as meninas que estão lá no Vandal, estão no grafite, são vários grupos agora no Rio e Niterói também. Eu sou de Niterói. E as meninas estão mandando muito bem. Agora, elas estão foda na roda cultural. Aí elas estão chegando e estão mandando a letra na maior e os homens têm que... também que várias coisas me incomodavam dentro do movimento punk, por exemplo, a causa homossexual, né? O pessoal punk radical, assim, não aceitava as pessoas gays, né? E a gente nem tinha tantas siglas assim, né? Era só homossexual. Ou gay mesmo, né? Ninguém falava outra forma. Gay. Bichona, né? Era essa a real, né? E aí você via que o pessoal não aceitava. Eu ficava pensando, caramba, a gente está falando de liberdade de expressão, a gente está falando de várias coisas, e o pessoal não aceita uma pessoa como ela é. Aí eu falo, como que um cara negro quer ser aceito na sociedade e está lá falando do outro? Como o cara branco quer ser aceito por N situação da periferia? E aí essas coisas começaram a me incomodar muito, mesmo dentro de alguns coletivos feministas, algumas falas sempre me incomodaram. Por exemplo, eu fui mãe muito cedo, então eu tive meu filho mais velho com 21, e eu lembro que eu sempre participei, né? Sempre fui ativa nesse sentido. Hoje mesmo eu participo de promotoras legais, a gente parou por causa da pandemia, né? Eu fiz o curso em 2007, então sempre foi muito importante para mim estar nesses espaços, né? Eu falo, a revolução vai ser feminista, gente, não tem outra forma de mudar o mundo, né? Não tem. Tem que ser esse olhar da mulher, porque com o homem não deu certo, né? Tem uma coisa aí que eu queria pegar, e depois vou passar para você poder falar dos teus fanzines, mostrar a letra, a poesia, falar dos teus trabalhos. É o seguinte, falou-se aqui dessa questão identitária. Então, quando eu estava falando numa live aqui com o Arthur Moura, tanto o Arthur Moura quanto hoje eu vi também uma outra palestra, na verdade foi uma aula, falando dessa questão identitária, que ela chega a um tal ponto em que ela acaba sendo um instrumento na mão dos capitalistas. Sim. Por quê? Porque elas criam um gueto, elas criam exclusão. Então, vou dar aqui apenas uma amostra do que eu acabei de passar ontem, onde eu fiz uma live com uma carioca que hoje já mora na Alemanha, mora há muitos anos na Alemanha, e ela está à frente de vários grupos feministas, tanto na Europa quanto no Brasil. E ela fez uma live, um café-conversa comigo, e ela gostou tanto, e fez um monte de elogio, aí queria levar o café-conversa para as organizadoras, né, desses polos de feminista, tanto no Brasil quanto lá fora. E ela chegou a me falar, olha, Paulo, tem umas aqui que são bem radicais, pode criar uma polêmica. Tranquilo. Aí ela já me indicou uma pessoa daqui do Brasil, né, que está à frente do movimento do mulherio, né, e a gente chegou a fazer o cardzinho, legal, tudo bem. E ela me mandou o logotipo do movimento das mulheres desse grupo. Ela que me mandou. Aí eu peguei e botei. Ela pediu que eu botasse, eu botei. Ontem ela me manda uma mensagem urgente. Paulo, acabei de brigar com o grupo inteiro por conta de umas radicais que disseram o seguinte: eu não quero nenhum homem usando o logotipo das mulheres, do movimento das mulheres. Bem, eu não estava usando, me pediram para usar. Então chega um ponto em que, pô, é assim, legal, vocês feministas estão excluindo os homens,
Quer dizer, eu sirvo para entrar na frente de 138 para salvar uma mulher, eu sirvo de um monte de coisa, né? Quando um cara estava batendo na mulher, fui eu que intercedia e, inclusive, servi de testemunha, segurei o cara para não bater, porque ele ia chutar na garota no chão. Então, eu sirvo para isso. Agora, fora isso, eu sou um tremendo hipócrita, eu sou um canalha e não quero homem nenhum usando o logotipo. Então, essa coisa, para mim, é uma criação de guetos, né? É uma distinção que serve única e exclusivamente ao capitalismo e ao liberalismo, assim como é a questão também da negritude, porque hoje se fala em condomínios de negros, né? Condomínio de negro vai virar uma bênção, porque no futuro vão dizer, tá vendo, olha lá, o negro sabe o seu lugar. E a gente vai retroagir àquela época dos Estados Unidos, onde os bancos tinham para brancos. Sim. Negro não entra em escola de branco, negro não estuda em universidade, negro não entra em lugar nenhum. Né? Então, vão conseguir criar, é isso, vai ter um condomínio de negros, ali vai ter tudo. Né? Então, isso eu acho extremamente problemático, eu tenho conversado muito com a Regina, porque falar de determinadas coisas, a gente precisa saber primeiro a origem dessas coisas. A gente precisa saber a quem está servindo essa questão identitária radical. E a gente não pode reproduzir o machismo, né? Porque Sim, a gente está lutando tanto para o mundo melhor. Sim. Algumas coisas, claro, são específicas de mulheres, porque a causa é delas, é nossa, Sim. mas a gente quer um mundo melhor para se conviver. E, por exemplo, no caso desse grupo que eu estava dizendo, ela falou, não pode ter homens, tipo, radicalismo total. Eu falei, o que eu faço? Eu tenho 3 filhos homens, eu pico na geladeira e cozinho, eu tenho que educar esses homens, para eles serem bons homens para todo mundo. E eu não estou falando homens só para viver no mundo. Eu quero esses meninos bons, né, cidadãos, de causa, né? São pessoas que, enfim, que sejam educados, né, civis, né? E aí as meninas surtaram, falaram, não, porque tem que ser tratado assim, assim. Eu falei, desculpa, eu tenho 3 filhos que eu tenho que educar, né? Então, mas eles vão ser... Não, eu não vou educar filhos feministas, não existe isso. Eu vou educar bons homens para o mundo com mulheres, né? Então, nossa, é muito complicado. Aí eu falei, aí eu comecei a me distanciar de vários coletivos, né? Porque você vê quando chega o radicalismo, às vezes o pessoal está reproduzindo coisas que não vivenciam também, né? Por exemplo, eu acho muito bonito o ato político na Paulista, vários acontecendo que eu fui também. Hoje em dia eu já nem vou quase, porque para mim virou palhaçada, sabe? Não tem sentido eu ir lá tirar selfie para postar no Facebook que eu estava numa passeata, sendo que o bicho está pegando na periferia, né? E aí é uma fala muito... A sua militância está onde deve estar? Com quem deve estar? Né? Porque tem tem um coletivo fantástico aqui na Zona Leste, Ocupação Coragem, que eu sou super parceira, e eles estão lá, toda hora é polícia, toda hora tá para ser expulso, e os caras estão lá com artes fantásticas, sabe? Com projeto na periferia de base, coisa que não existe naquela região. Então, é muito mais prático os adolescentes ali irem para a Fundação Casa do que irem fazer curso. Eles querem tirar de qualquer jeito. E eu já estive nos 2 espaços ali, então eu sei muito bem o que eu estou falando, né? Então é muito louco você ficar pensando, cara, é muito legal a gente ficar discutindo, por exemplo, na Avenida Paulista, num lugar chique, numa biblioteca, sei lá, sobre o feminismo, e a gente não levar isso para aquela senhorinha que é feminista e não sabe, né? Porque ela que banca a casa, ela que sai 3 horas da manhã, ela que educa, então é para ela que é importante chegar a informação e ela se identificar, né? Não adianta a gente ficar falando com pesquisador, não, cara, esse povo tem que ir para lá, né? Não é ficar, eu escutei, eu fui lá só para ver a história de vida e acabou. Isso daí não faz sentido, não vai modificar ninguém. Senão vai ser mais uma forma de fazer os guetos, né? Que eu acho que foi o Luiz Carlos que falou ali. Ô, Mais Márcia, uma forma de segmentar
E o que a Pois gente é. quer não é O segmentar. trabalho Tem dela. um grupo de Márcia, mulheres brancas que correm com lobos. Muito obrigado, Isso. né? pois é. Tem um filme que eu não lembro o nome do diretor, porque eu não sei pronunciar, mas é Anticristo. Foi um filme que eu começava a ver, parava, e via, e parava, porque é uma questão de uma mulher, e ali vai passar a bisandria, que aí já é o ódio aos homens. Eu conheci mulheres lésbicas que eram nesse segmento. Isso aí é o que você falou, fica o inverso. E não é o que nós queremos. Não. O que nós queremos é, primeiro, botar assim os slogans, né, libertários. Sem patrão, sem marido, sem Estado, sem polícia e sem Deus, porque é Estado laico. E como é que você constrói isso? Não é com guetos, é no dia a dia e hora a hora. Então, eu tenho que me reconstruir e matar o fascista que está em mim, porque a educação que nós temos aqui no Brasil, ela vai fazer isso. Senão, As nós não mães teríamos. mesmo, Pois né? é, Um é nós pro não outro, teríamos a ministra, menina não tem que não casa. teríamos as deputadas, não teríamos as pastoras, são todas mulheres. E elas é tão, às vezes, pior, né? Porque uma matou o marido aqui, a deputada. Então, não é. Eu acho que é o que a Márcia trouxe. A gente tem que construir juntos. Sim. A questão aqui não é só uma questão de lésbica, quando fala dessa questão da Não, é de ser humano. né? É ser humano. Mulheres de forma geral, porque nesse grupo, por exemplo, até onde eu sei, porque não me foi passado isso, nenhuma delas são lésbicas, são mulheres que tiveram suas relações com homem. E, de repente, tomaram geriza dos homens e elas fecham de tal forma que vai criar um gueto completamente fechado e isso está a serviço do liberalismo, porque isso serve ao capitalismo. Isso serve exatamente ao Estado. Por que serve ao Estado? Porque quando você cria a questão identitária dessa forma, você acaba com a luta de classe. Porque as mulheres vão ficar lá, bom, nós vamos lutar a nossa causa, você lute a sua. Aí o negro vai dizer a mesma coisa dentro dos seus guetos. Não, eu vou defender a questão do negro, a mulher que se dane. Aí os LGBTQIA+, vão levar paulada de tudo que é lado e vão, da mesma forma, não, eu vou lutar pela causa da gente, vocês que se danem. E é isso que está acontecendo, né? Porque os movimentos sociais romperam, né? E o índio está tomando pau de todo mundo, porque o índio tem criança, tem homem, tem mulher. Eu queria só fazer uma propagandazinha e voltar para a Tina, porque pedi para ela apresentar os fanzines e as poesias. Não, Paulinho, só um parênteses bem rápido mesmo, pegando a fala que a Tina trouxe, que é onde eu acredito, no ponto de mutação, Fitjof Capra diz que o patriarcado, o machismo, a falocracia venceu. E que o mundo, o planeta, pelo signo da mulher, ele pode ter uma coisa muito melhor. É o que a Tina falou agora recentemente. Eu acredito nisso. Mas... Tá difícil. Fala, Marcinha. Então, Márcia, tudo bem. Não, eu já vou aproveitar até para me despedir, que daqui a pouco eu já vou me retirar, já estou há 2 horas aqui. Agora que Como passa rápido, hein, gente? Esses encontros bons, né? Meu Deus, passa muito voando. Mas só lembrar também, eu vejo sim, eu vejo com surpresa, porque eu estudo bastante isso, esse radicalismo, enfim, e ao mesmo tempo vejo as pessoas mais surpresas com isso, incomodadas do que com os feminicídios. Né? Então, também é uma questão para a gente repensar, né? Se ofende que elas odeiam o homem, deixa odiar. Eu penso assim, eu não acho pior que Bolsonaro, não. Eu acho que é uma cultura, é uma estrutura tão bem feita que tu acaba alimentando esse monstro que existe, que quer devorar o outro, né? Esse monstro que não interessa eu. Isso tá muito forte. Tem um outro grupo também, que é o do empoderamento pela sensualidade. O corpo é meu, faço o que eu quero, e com perdão completo e total a vocês, não sei se tem criança por perto, são fotos para alimentar a punheta de macho, né? Então, é um problema muito grave, porque daí objetifica um monte e elas estão achando que estão no poder. Claro que tu faz o que tu quiser com o teu corpo, só que tu está fazendo exatamente o que o liberalismo quer.
E reforça justamente o sistema. Só legitima, né? Sim. Amores, foi um prazer, foi uma honra. Eu vi que está depois eu vou acessar. Eu realmente preciso sair. Daqui a pouquinho é meu aniversário, amanhã. Então parabéns! 49 anos, 33 anos sendo professora, fui prof a vida inteira. Foi uma honra conhecê-los, de verdade. Parabéns, parabéns. Depois a gente se adiciona lá no Face, se chama, se conversa, me chama para o próximo rolê, né? E... Tá certo, Tina? Sempre um prazer te ouvir, meu amor. Saudade. Antes de você sair, rapidinho, bem rápido mesmo. Você disse no início da fala que você é artista visual, além de ser tudo isso que você já falou daí para frente. Então, quero deixar aqui para você um convite para você participar de um dos fanzines que eu produzo. Beleza? Eu topo. A Tina já me convidou. Ao vivo e a cores, hein? Então, beleza. Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Tem provas. A Tina já me convidou, sempre me convida, né, Tina? Eu que sou uma pessoa sempre ocupada, mas é um prazer. Aqui em Alvorada eu distribuo, é um projeto que chama Pelas Paradas, que eu faço desde 2013. Então eu faço uma caixinha bem estilo, né, faça você mesmo, uma caixinha customizada até de sabão em pó, assim, grafito, tudo, e deixo nas paradas de ônibus para as pessoas pegar. O meu chama Poesine, porque mistura um pouco de poética, né, com fanzine. O pessoal leva até a caixa, só queria dizer. Nem a caixa está ficando nas paradas. Vai ser uma honra mandar para vocês pelo correio, já tem o material que está indo para a Tina. Depois a Tina acho que passa, de repente, nossos WhatsApp, não sei, para a gente falar, né, Tininha? E eu gostaria de... Seria uma honra mandar um presente para vocês e muito obrigado pelo convite, Paulo. Adorei. Nós vamos mandar o esterco para você, para fertilizar um pouco aí. Pode mandar. Esterco que é bom. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Obrigado. Tina, eu vou aproveitar aqui para fazer um momentinho de comercial. Vai lançar agora com a curadoria de Jordão Pablo de Pão, vai ser um fanzine LGBTQIA+, com a capa até da Laerte, que ela liberou, né, da gente usar a tirinha dela para fazer a capa. Aí tem um outro fanzine que eu estou fazendo, que eu... para minha filha, né? Para minha filha, na verdade, é porque é para agente comunitário de saúde, né? O grupo onde ela trabalha. Minha filha é agente comunitária de saúde aqui em Nova Friburgo. Então, eu ofereci um fanzine pela causa lá para elas, para poderem divulgar as questões do que é um agente de saúde comunitário, fundamentalmente dentro de um período de pandemia. E, quer dizer, seria explicativo de uma certa forma, quer dizer, informativo, né, do que vem a ser isso e das coisas que elas vivenciam como agente de saúde comunitária, porque são mulheres, né? Então, as mulheres sofrem toda sorte de coisas, né? Inclusive, ela estava me contando recentemente que botaram uma menina lá, uma agente de saúde comunitária, em extrafunção, mandaram ela fechar o portão do local, e ela foi estuprada na fechadura do portão. Bem, então vai ter esse outro fanzine, e assim, tem um fanzine da América Latina e Caribe, que já vai sair o número 3 agora, né? E esse fanzine tem a intenção de promover um diálogo entre nós da América Latina e Caribe para falar das nossas questões, né? Porque a gente possa dialogar, que a gente possa saber o que pensa Porto Rico, o que pensa a Argentina nesse sentido, né? E o que pensam os nossos países vizinhos, e eles saberem o que a gente está pensando e produzindo nessa esfera da arte, da poesia, etc. E a gente tem conseguido avançar bastante com isso, né, no diálogo, porque hoje eu tenho recebido vários contatos desses artistas, né, dos continentes vizinhos, e inclusive lá da Espanha, que já se ofereceram para reeditar um desses fanzines, né, Alfarrábios para a América Latina e Caribe, e distribuir para um grupo Babilônia, que são 200 artistas pelo mundo inteiro. Então, a gente está conseguindo essa promoção do diálogo através da estética, né, onde eles passam para a gente seus trabalhos, sua produção artística, sua visão de como as coisas estão se dando nos seus países, passam para a gente e a gente manda para eles, e isso está conseguindo, né? Esse fanzine está conseguindo atingir esse objetivo, até hoje tem atingido.
Então, são esses fanzines que estão acontecendo. Em breve, a gente vai ter um fanzine Tina Curtis. Vai ser a história de 20 e tantos anos, 35, né, que você falou? 35 anos de fanzinada. E, bem, então LGBTQIA+, tem o América Latina e Caribe, ainda tem um do Alfarrabes, que é uma homenagem ao João Ares, meu amigo. Isso vai ser o encerramento do Alfarrabes Brasil, infelizmente, mas por toda essa problemática que aconteceu, né, eu vou parar de publicar. E, bem, os outros fanzines virão, né? Fanzineiro Com não certeza. é uma coisa. Encerrou o ciclo, né? Sim, encerrou o ciclo do Alfarrabes, né? Sim. Sabe aquela coisa de o rei está morto, longa vida ao rei? Alfarrabes morreu, longa vida ao Alfarrabes, vai surgirão outros, né? E, Tina, aí eu queria pedir a você para mostrar os seus fanzines, né? Mostrar o seu trabalho, falar algum poema seu para gente, mostrar tudo isso. Ó, eu vou pegar a deixa que você falou desse intercâmbio. Eu fiz esse, que foi lançado ano passado, infelizmente, por conta da pandemia, virtualmente, né? Esse é uma ponte, né? O fanzine ponte, não sei se dá para ver. Uhum, sim. E ele foi um encontro, na verdade, né? Nós somos em 3 pessoas. Então, eu aqui no Brasil, a Inês em Cabo Verde, o Luiz em Portugal. Então, a gente reuniu, porque nós 3 organizamos feiras, temos envolvimento com fanzines, trabalhamos no cárcere, trabalhamos em outros locais, assim. E aí a gente viu que a gente tinha muita gente e chega muita coisa até a gente e acaba se perdendo também, né? Porque você está em outras produções. E aí a gente começou a fazer muita troca. Eu sempre tenho muita curiosidade, né, de saber do outro lado, além mar, né? E aí a gente acabou produzindo um intercâmbio. Tem gente da Angola. Nossa, tem vários países que eu não vou lembrar agora. Todos poetas de língua portuguesa, né? É o que a gente tem em comum. E aí você começa a descobrir como a gente é parecido, né, nas nossas diferenças, seja tonais, né, de cor de pele, mas quando a gente fala em periferia, a periferia é igual em qualquer lugar, pensando que na África são várias outras situações, né, como Angola, né, são guerras, e os poetas resistindo entre doenças, estados, assim, até pior que o Brasil, embora eu acho que Bolsonaro conseguiu piorar tudo aqui, né? E aí a gente conseguiu reunir muita gente, não só a poesia escrita, mas como a visual, não sei se dá para ver. Sim, deu. Deu? Então tem artistas aqui do Brasil, enfim, eu gostei muito, assim, sabe? Foi um trabalho, assim, que mexeu muito, assim, poeticamente falando, sabe? Foi uma coisa muito boa. Ah, o Cello Barros tá, ele é carioca, né? Tá também. Então, deixa eu ver se eu acho aqui o meu poema aqui. Esse é uma das partes que eu mais gostei, cara. É tão... Não fala nada, né? Mas diz tudo sobre Sim. construir pontes, né? Hum. É o que a gente faz com o fanzine, né? A gente vai construindo as pontes. É verdade. Ah, eu não estou achando o meu, peraí. Então, aqui a questão de se colocar também no lugar do outro, né? Nós somos iguais, né? Então, são coisas muito sutis, tão óbvias e ao mesmo tempo, né, tão gritantes, né? Cara, eu não estou achando o meu. Deixa eu ver se eu acho. E aqui a gente termina, né, com... Não sei se dá para ver, Sim, deu. né? Deu pra É ver. só através das pontes que a gente vai ter a paz, né? A tão querida. Não vou achar. Deixa eu ver. Então, esse aqui foi o Café Ilustrado. Então, eu e a Fabi, já que a gente está falando de café, né? Opa! A gente recebeu o prêmio Ângelo Agostini, né? Que é o prêmio
maior prêmio nacional de quadrinhos, com esse trabalho simplesinho, xerocado, para raiva de muito macho, e fomos as primeiras mulheres na categoria. Também, 33 anos, fomos as primeiras. Tina, deixa eu te falar uma coisinha aqui rápido, que você falou que atualmente você não está podendo imprimir, né, ou xerocar, e Uhum. o PDF. Então, mais um comercialzinho. Faz uma coisa, quando você tiver um fanzine, um PDF, manda para mim, eu imprimo para você e mando para você pelo correio. Ah, bacana. Não, porque eu acho que fanzine é isso, né? É. Aqui eu fiz uma edição do meu fanzine, dos meus fanzines mais antigos, né, que é o Spellwork. Ele fala de música, ele é bem contra a cultura mesmo, né? Então ele tem toda uma estética de divulgar banda, cinema, escritor, teatro, tudo com uma estética marginal mesmo. Então ele é um dos meus trabalhos mais antigos. E na verdade foi muito engraçado, porque a capa é do Shimamoto, né? A capa tá bonita, né? E o Shimamoto só faz trabalho preto e branco, né? O nosso samurai. E aí eu falei para ele, a primeira vez na minha vida que eu vou publicar colorido. Aí ele falou, Tina, trabalha para você, então faça o que quiser. Aí a gente fez, então, aqui um trabalho do Melim, que é um grafiteiro aqui de Santo André, Sei. São Bernardo. Então, quem vem em São Paulo e vê aquele stencil enorme na luz é dele, né? Então, bem bacana. Então, bandas de Portugal, então aqui estava comemorando 40 anos em Portugal. Então foi bem bacana, porque a gente tem uma linguagem underground bem parecida também, né? Então aqui o quadrinho da Aline sobre uma música do Joy Division, né? Não pode faltar. Então são vários trabalhos, assim. Então esse aqui eu participo na antologia de um sarau concreto que tem aqui num bairro próximo, né, na Zona Leste. Então, E quem é a antologia? Sim. Então, sempre que dá, eu tô junto lá no sarau com a galera também, né? Então, o pessoal faz trabalho fantástico, né? Então, esse daqui eu participei, mas na quarentena, que é um trabalho da Ana Basaglia, né? Então, a gente relata cada uma o que foi, né? O começo e tudo mais. Então, é bem bacana também. Ai, são muitos trabalhos, gente. Esse aqui eu participo do coletivo Croma, que é um coletivo de quadrinhos que tem uma preocupação ambiental bem grande, então a gente faz também representatividade do super-herói brasileiro, não sei se dá para ver. Dá para ver assim. Eu acho que eu já vi, você publicou isso. Publicamos, então tem... Ou no Facebook, ou no Instagram. Sim. Ah, eu vi. Então tem... Eu acho que eu vou até falar o poema daqui, gente, porque tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje. Tem outros aqui que tem outras coisas que eu gosto muito, mas a gente está vivendo um desmonte no meio ambiente bem grande, assim, né? E, enfim, deixa eu tirar aqui, senão eu não enxergo. Então, SOS: corrupção, ecossistema, efeito estufa, aquecimento global, Amazônia, Mariana, desmatamento, meio ambiente, Goiânia. Goiânia a gente fala porque a maioria dos mais jovens não sabe o que passou em Goiânia, né? Desmatamento, meio ambiente, Goiânia. Gás carbônico, indústria, poluição, Cubatão, desigualdade social. Edifícios tomam o lugar das árvores. Os jardins e praças cada vez menos têm almas e cores. Pessoas invisíveis vivenciando situação de rua. Os bairros já não têm crianças correndo, nem seus cães. Sem perfume das flores, já não existem homens livres. São todos escravos de um sistema falido e era digital da vida e os cyber dos humanos. Fúteis e vazios, consumistas desenfreados, violência, caos. A terra pede socorro, padece. Luta e renasce diariamente para sobreviver. Homens desmatam, matam, poluem, destrói. O mundo é meu lar, meu porto seguro, meu oceano, meu universo. Enquanto a humanidade se omite, eu resisto e planto.
semeio poesia por onde eu passar, e rogo que um dia, legião secreta, possa nos libertar de nós mesmos. Então, a nossa legião secreta somos nós, né? Somos nós. Que no Engraçado caso que algum momento aí, alguma passagem, né, dessa tua poesia, me lembrou muito, eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu vou falar de novo, até porque a gente está falando muito de Estado, né? Me lembra aquela passagem do livro do Nietzsche, né, o Zaratustra, onde lá ele vai dizer das 3 transmutações, né, que, em primeiro lugar, precisa se abaixar, o camelo, né, precisa se abaixar e botar toda a carga no lombo e caminhar para o deserto. Quando chega no deserto, quer dizer, o professor hoje até que estava falando disso, ele estava identificando o camelo como o povo, né, como sociedade, que vai ter que se abaixar para carregar todo o peso. Aí ele vai chegar no deserto. Quando chega no deserto, ele vai sofrer a primeira transmutação. A primeira transmutação é o camelo se transformando em leão. E o leão vai virar para o grande dragão Tudeves e vai dizer, eu quero. Aí depois, a transmutação final, né, que é aí o grande barato da história, o leão vai se transformar em menino. O menino é aquele que não está ainda poluído com essa questão da conscientização vinda da sociedade, com essa imputação de morais, de éticas e etc., né? De trocentos valores. Então, o dragão Tudeves, ele está dizendo que é exatamente, o Nietzsche, né? Está dizendo exatamente que o dragão que diz Tudeves é o Estado. Porque o Estado é que obriga você a fazer determinadas coisas. É o Estado que diz tu deves isso, tu deves aquilo, e aniquila e mata com a própria vida do povo. O capitalismo aproveita, né? Porque é dinheiro. Sim, não. Aí vai direto, né? O liberalismo e esse imbecil que está hoje no poder, que para mim isso não tem ideologia, é apenas um idiota. É um idiota que está com o poder na mão e está avançando perigosamente. Então, o que eu tenho debatido muito, tenho falado muito, e até tenho voltado muito mais o fanzine para isso, que eu tenho feito hoje várias questões de fanzines pela causa, como foi o caso da minha filha, né? Porque existe uma associação de agentes de saúde comunitária que estão lá praticamente sem voz, porque tem entre elas, tá? Fazendo o trabalho de base, né? Sim. Aí, quando eu falei, propus lá para elas de fazer, e adoraram a ideia, estão felicíssima, porque vão ter um fanzine para sair, passando, inclusive, para as outras associações e dizer o que é a função, né, e as coisas que elas passam. Tem depoimento, não. Tem histórias fortíssimas ali dentro, porque a maioria são mulheres. No grupo da minha filha, Michele, parece que só tem um homem, eu não sei nem se é do grupo. Então, o resto são mulheres. E elas sofrem todos os tipos de violência. Não só nos lares, né, nas suas violências domésticas, como sofrem dentro da própria função. Porque imagina uma mulher entrar na casa de um homem, de repente, como a gente, como é que fica isso? Então, é uma coisa muito complicada. Então, tem o próprio fanzine que eu estou fazendo junto com o Jordão, LGBTQIA+, eu estou fazendo pela causa. É um fanzine pela causa, sem fins lucrativos nenhum. Então, e o próprio esterco é pela causa. Eu vi outro dia passeando com minha esposa por aqui, passeando não, estava indo no médico, indo por a rua aqui, e de repente eu vi uma empena do prédio gigantesca, né, aquela empena enorme, branquinha, e ali ela estava ocupada por um grande outdoor de um plano de saúde. Agora, aquele gigantesco outdoor enfeiando a cidade, emporcalhando a cidade, é protegido. Eles protegem. Se tirasse aquele dali e pusesse um grafite, o grafiteiro estava morto. Ah, com certeza. Não, então... Ia preso, né? Ia ter que pagar o patrimônio. Ia ter um monte de sanções contra ele, né? Então, hoje em dia está se valorizando muito mais a alma dos muros e das empenas cegas do que a alma do artista. Então, a função, a intenção, né, na publicação do Esterco do Cu do Mundo é exatamente essa, dizer, olha só, aqui nesse lugar
estamos nós somos humanos, né? Nós somos artistas, poetas, músicos, trabalhadores, e aqui existe uma questão libertária verdadeiramente, né? Da gente se entender com as suas diferenças, claro, né? E aí eu vou puxar um parênteses aqui, porque outra coisa também que me move muito é a questão da acessibilidade, porque já vinha de antes, mas a minha esposa é deficiente visual. Então, quando você fala na cidade, né, quando o poder público fala normalmente em mobilidade, esquecem de acessibilidade. Nem existe, né? Não tem. Então, quando você fala da mobilidade, pô, bacana, bota um monte de ônibus novo, aí o ônibus tem um monte de coisa, ar-condicionado, tem de Não tudo. funciona. Mas tem uma roleta Não funciona. que problematiza para o obeso passar, para a grávida passar pela roleta, os muletantes, né? E etc. E aí, não satisfeito com a questão de ter uma roleta, eles criam ainda a biometria. Então, a biometria, no caso da minha esposa, ela tinha que botar o dedão ali. Aí, como que um deficiente visual vai enxergar onde está o negócio? Então, É você feito para não funcionar, né? é feito para não funcionar. E sabendo que, pela lei, o deficiente, não só o visual, né, o deficiente, ele tem a sua gratuidade no ônibus por lei, né, que foi uma conquista do movimento, tem por lei. A carteira do deficiente tem uma cor específica e tem a foto. Aí a gente já foi várias vezes, né? Chegamos aí até no desembargador aqui em Niterói por conta dessa questão. E porque a Andréia, né, minha esposa, ela trabalha no Rio, então ela pega ônibus aqui, ó, ela vai com bengala, bolsa, computador, vai com tudo, ainda tem que passar o dedão ali. Ah, mas é que pode, de repente, estar fraudando a empresa. Eu falei, mas peraí, como é que a pessoa deficiente visual vai fraudar? Ela vai pegar o cartão emprestado do deficiente, por causa da cor, né? Vai pegar um cartão de um deficiente emprestado, vai pegar a deficiência também emprestado? Tem coisa que é óbvia, né? É mais do que óbvio. Então, se ela não enxerga, caramba, ela não enxerga. Aí a moça virou, essa foi a assistente lá do desembargador. Ah, mas no caso dela tá na cara. Eu falei, pois é, tá na cara e ela é obrigada a passar o dedão. Então, E um parece vexame desse, né? que não tá na cara. Aí o que aconteceu é que retirei a minha gratuidade de acompanhante, que como acompanhante eu teria, eu retirei para ela não precisar mais do dedão. Então é um direito que nós teríamos, mas o Estado vem e te obriga a retirar, para favorecer os grandes megas empresários. Né? É para não ter, né? Pois é. Eles dificultam tudo, na verdade. Tudo. Então é nesse sentido que eu digo que, quer dizer, claro que tem a sua importância, independente de qualquer coisa, tá? Mas uma das grandes importâncias de um fanzine é também você poder esclarecer para a sociedade determinadas coisas que jamais seriam publicadas pelos meios oficiais. Né? É um meio de não só de denúncia, mas para não ficar no denuncismo, a gente conseguir levar e ampliar um debate com relação a determinadas coisas. Como eu tenho dito sempre, né? A gente vive num país com mais de 32 milhões de analfabetos úteis. Aí as pessoas, Paulo, mas peraí, o que um fanzine vai fazer com o analfabeto? O analfabeto não vai ler o fanzine. Mas a Regina Alves, que está aqui, o João Roberto Casanova, alô, João Roberto, tudo bom aí? E Michele Baixo, minha filha, você, a gente pode tirar um tempinho útil da gente e criar uns grupinhos de leitura, onde a gente vai pegar aquele fanzine e vai ficar lendo com eles e debatendo com eles. Porque o vídeo... Cada vez mais, né? Principalmente nesse momento de pandemia, eu acho que eu nunca conversei com tanta gente. Sim. Semana retrasada eu participei de um seminário da América Latina, mas foi restrito também. Eu falo que eu vivi para ver um dia desses acontecer na minha vida, que foi fanzineiros da América Latina toda, né? Então tinha, assim, nossa, eu conheci uma pessoa fantástica do México, uma professora, que ela mora numa vila de 400 pessoas e as crianças e pessoas estudam como se fosse até a quarta série, quinta série, não lembro. E depois de lá tem que pegar um ônibus para ir para a cidade, pegar como se fosse uma balsa e tudo mais. E ela trabalha com fanzines lá, né?
E aí você fala, é isso, né? Não, é as armas que você tem naquele momento para poder. E aí a gente, mais uma vez falando desse intercâmbio, tem sido muito importante, porque o mundo está vivendo essa onda, né, fascista. Né? Não é só no Brasil. No Brasil está pior, mas a gente tem que conversar mesmo, tem que ter troca, porque em algum momento essa onda vai cair para a gente, né? Ou a gente vai conseguir virar, não é possível, né? Que continue.